Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Sport no domingo, 11 horas da manhã no Mineirão. E aí, Edu Panzi, gosta desse horário de 11 horas, no jogo de futebol? Como é que você vê esse horário? Eu acho que o principal é que o torcedor gosta, né? Futebol é feito pro torcedor, o torcedor do Cruzeiro, sempre que o Cruzeiro jogou nesse horário, comprou ideia, não só do Cruzeiro, de outros clubes. É um horário legal para quem gosta de ir ao estádio, acaba o jogo, a região da Pampulha, ela tem muito restaurante bom, até o caminho para a volta para casa. O cara sai do estádio, vai almoçar com a família, almoçar com os amigos, dá para tomar aquela cerveja e descansar depois, porque já viu o jogo do time dele, o restinho de domingo. Então o horário é muito bom para o torcedor. Para quem vai trabalhar, aí no caso os atletas, nós da imprensa, domingão a gente tem que pular da cama mais cedo, né, para o jogo às 11 da manhã, porque o torcedor ele tem que estar lá dentro do Mineirão 5 para as 11, né? Para começar o jogo. Nós não. A jornada começa às 10, para outro começa às 9. O pessoal que vai arrumar equipamento chega lá muito cedo. E tem o pós-jogo que você fica por lá também. E no caso aqui de Belo Horizonte, emenda tudo, né? Porque depois tem jogo do Atlético. Então é o domingo inteiro de futebol. Para quem gosta, e eu gosto muito, então é legal você ter todo domingo de bola rolando. Mas principalmente para o torcedor é bom. Para os jogadores não é tão bom, não. Muda a rotina de treinamento. Não sei se o Cruzeiro vai fazer algum treino pela manhã essa semana. Fez ontem. Fez ontem, né? Então muda a rotina de treinamento do clube, a rotina de acordar dos jogadores, alimentação. Para o atleta não é tão bom, não. O que a gente pode esperar desse time do Cruzeiro para enfrentar o Sport, Léo? Já projetando o caminho que o Cruzeiro vai ter pela frente. Porque na semana que vem ele tem Atlético do Paraná, pela Copa do Brasil, na quarta, depois no sábado ele tem o Atlético, depois na outra quarta ele tem o Racing, ou seja, num curto espaço de tempo ele tem jogos que são jogos importantes. Você pensa aí que o Mano nesse período aí vai com o time titular para todos os jogos, ele pode fazer só alguma mescla, como é que você vê isso? Não, Breno, acredito que pelo menos nesses 4 primeiros jogos, né, e a gente pode colocar aí que tem um clássico também no caminho, né, no sábado, dia 19 de maio, ou seja, o Cruzeiro joga domingo contra o Sport, e aí sai para jogar contra o Atlético Paranaense, volta para Belo Horizonte, tem o clássico e aí joga contra o Racing pela Libertadores, definindo o primeiro colocado do grupo, né? Então, eu acho que esses 4 jogos serão com força máxima, até porque o Cruzeiro essa semana... Os jogadores tiveram 2 dias de folga, até pela questão do calendário que nas últimas semanas foi pesado, né? Com o número de jogos, mas agora é a hora meio que de esticar a corda, né? Porque o Cruzeiro precisa, não que esteja mal na tabela, mas ele tem apenas uma vitória, né? E não pode deixar escapar a chance de ganhar mais um jogo em casa, porque uma das derrotas foi justamente no Mineirão. Tá certo que foi para o Grêmio, que é um dos favoritos aí ao título do Campeonato Brasileiro, mas é um resultado negativo em casa e até para seguir nessa recuperação não pode deixar escapar pontos contra o Sport. E aí você já tem um jogo eliminatório na sequência. Não dá para você preservar alguém, a não ser que esteja aí na iminência de uma lesão muscular, enfim, e pelo elenco que tem, as peças que tem, o Mano pode fazer algumas trocas, mas acredito que só se for por recomendação do Departamento de Fisiologia, Departamento Médico. Aí você tem um clássico, que é inimaginável você pensar também que vai preservar algum jogador. E aí tem um duelo ainda mais importante para ficar em primeiro no grupo, ter a chance de, numas oitavas de final, decidir o jogo da volta em casa. Então eu acho que é uma semana de jogos em que quem estiver à disposição, o Mano vai colocar em campo. Eu acho que não faz o menor sentido até o jogo com o Racing e o Cruzeiro poupar time. O jogo de domingo é de manhã. Você vai ter um prazo de recuperação muito bom até o meio de semana. O Cruzeiro, desses 4 jogos citados, ele faz uma viagem. Esse jogo desse final de semana é aqui, o clássico aqui, o Racing é aqui. Então é uma viagem para Curitiba. Então não tem viagem desgastante. O prazo de domingo de manhã para o meio da semana é maior, você vai jogar domingo de manhã. O Cruzeiro vem de uma semana de folga e treinamento, então não faz o menor sentido poupar time até o jogo contra o Racing. E daí para frente vem outro jogo final de semana. Chega uma hora que o Cruzeiro também não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? E jogar quarta e domingo é normal. Eu não acho anormal jogar quarta e domingo. Não dá para ficar vários meses jogando quarta e domingo. Acho que dessa semana de folga até a parada para a Copa do Mundo,
vejo muito sentido o Cruzeiro ficar poupando o time, não. Esse jogo seria 4 da tarde no Mineirão, né? Só que há um evento de música sertaneja que vai ser realizado no Mineirão. Aí esse jogo contra o Sport, que eu estou dizendo, passou para o Independência e seria de tarde, né? No domingo. Mas aí o Cruzeiro conseguiu fazer com que a partida fosse disputada no Mineirão na manhã de domingo, o que acabou facilitando também essa questão de tempo de recuperação, aquelas 66 horas entre um jogo e outro. A questão da logística que você citou, Edu, é um fator também que está jogando ao lado do Cruzeiro, digamos assim. O Cruzeiro não vai fazer uma viagem tão desgastante, vai até ali a Curitiba. Os outros 3 jogos serão em Belo Horizonte, um deles considerado como fora de casa, mas é o clássico, será no Independência. Então eu concordo também com o Léo, a hora do Mano dar uma esticada no elenco aí, tentar fazer o resultado, e essa vitória com o Sport, ela é importante não só para a questão do moral dos jogadores, mas até mesmo a questão da tabela de classificação do Brasileiro. O Cruzeiro não pode deixar os adversários ganharem uma distância de pontos. Ô Breno, só dar uma sugestão para os clubes, colocar uma fisiologista para falar pelo menos a cada 15 dias com a imprensa. Acho que a fisiologia está tão em moda, né? Esse negócio de poupar, secar. Acho que o fisiologista virou uma figura importantíssima dentro de um clube, e se é importante, a imprensa quer ouvir. A gente ouve o jogador, que é o principal, treinador. Até para dizer, para esse período, como é que seria o planejamento, uma né? Pergunta muito interessante, qual que é o ideal? Quantos jogos são ideais num mês? 6? 4 finais de semana e 2 meses de semana? O Thiago Largue colocou que o Atlético, depois de repetir 4 vezes o time, não dá para repetir, que ele tem que poupar, que não adianta. Aí realmente é legal. Porque a gente sempre fica muito em dúvida. Ao questionamento, a imprensa não sabe nada de fisiologia, a gente escuta isso direto, principalmente vindo dos clubes, né? Os caras acham que sabem tudo, são médicos, fisiologistas. Não, a gente não é nada disso. Mas o nosso papel é questionar, porque a gente tem que levar a informação para o torcedor. E se tem um fisiologista lá, e o cara nunca conversa com a imprensa, nunca dá uma coletiva, porque às vezes tem repórter que tem acesso, né, a esses caras, outros não. Rádio de interior, ou então veículo de comunicação que vai menos aos centros de treinamento, eles têm menos acesso. Então coloca para falar de 15 em 15 dias um fisiologista, por que não? Bom, antes da gente dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e que gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Vamos dar uma conferida na promoção da Orange de hoje. Coloca pra gente aí filé parmesão de R$ 29,90 por R$ 23,90. Ligue lá, peça o seu, vão entregar na sua casa. Foi o primeiro momento aqui do programa que eu vi o Léo Gomide em off sorrindo, porque eu falei com ele que a gente tem um kit para presentear ele hoje. E aí o Léo Gomide abriu o seu sorriso pela primeira vez. É praticamente um milagre, né, Guilherme? Ver o Léo Gomide sorrindo no programa. Garoto de enxaqueca. Graças à Orange. Vamos convidar a Ana Cláudia para participar com a gente, com a participação do pessoal de casa. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje para quem está participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para o Emerson de Mário Campos, para o Márcio Rezende, para o Leonardo Santos e para a Paula Oliveira. Agora, o Antônio Márcio do Barroca faz uma pergunta para você, viu, Guilherme? Ele quer saber se você acha que o Thiago Neves é imprescindível para o time do Cruzeiro hoje. Sim, é um jogador importantíssimo, não só pela experiência, mas pelo talento e a qualidade técnica. É uma peça que o Mano Menezes, com certeza, ele agradece por ter no elenco do Cruzeiro. Então, o Thiago Neves é, de fato, aí, na minha opinião, um dos jogadores mais importantes do elenco do Cruzeiro hoje. Essa pergunta, Léo, deve ser muito porque o Thiago não treinou ontem, né? Nós vamos observar no treino à tarde se o Thiago Neves vai ou não, porque ontem foram 2 treinamentos, né? E pela manhã e à tarde ele não participou. Se o Thiago Neves não joga nesse time do Cruzeiro, o Raniel treinou ontem, normal. Você vê uma formação que de repente ele pode buscar o Arrascaeta para jogar mais atrás e ele jogar na frente com Raniel e Sassá. Você imagina isso do Mano Menezes? É uma possibilidade, Breno. A gente tem que destacar aqui que desde quando o Mano efetivou, vamos dizer assim, o Sassá como titular na equipe, né? O quanto isso ajudou ao Thiago Neves, né? Que não precisa ficar jogando muito de costas para a zaga adversária,
joga na posição dele, que ele até mesmo havia dito numa entrevista coletiva que preferia jogar como meio-campista, vamos colocar assim, não como um falso atacante, falso 9 que a gente diz, né? E o quanto que ele foi decisivo nesses últimos jogos na posição dele. Se ele não atuar, eu acho que o Arrascaeta sempre fez essa função, né? Sabe jogar aberto pelo lado, mas sabe jogar um tanto quanto centralizado também. Talvez o Robinho reaparecer, né? Eu acho que também é Rafinha para a esquerda. Uma alternativa que também. A gente nunca viu, Se né? tivesse o David, né? Seria uma possibilidade, mas aí ele tá no DM. Seria uma Foi novidade difícil. ver dois atacantes assim, Foi né? difícil o Mano colocar um não vai camisa 9, colocar, 2 eu não O mais acredito. provável é o Robinho na direita, o Se bem Rafinha que o volta para a esquerda. Raniel, quando era do Santa Cruz, ele não era um centroavante, né? O Raniel era um meia atacante. E ele tem mais mobilidade até que o Sassá. Sim. Então, pode ser, é uma alternativa. Mas eu acho que talvez o Robinho saia na frente. Até o Manquejo. Tem o Manquejo. Tem opção que não falta no Cruzeiro. Sobre a pergunta do telespectador da importância do Thiago Neves, eu respondo fazendo outra pergunta. Dos 20 times da Série A, em quantos o Thiago Neves teria vaga? Todos. Então está respondido, a importância dele. Até no Grêmio, Sim. né, que é o time da moda, é o time que Para tá jogador jogando, bom, você de acha fato. vaga em todo time. Com e certeza. o Thiago Neves é muito bom. Então está respondido, ele é importante demais para o Cruzeiro. Tá aí. Pessoal, agora eu tenho mais um recado para você que procura um hotel em Belo Horizonte com conforto, com bom atendimento, comodidade e com um bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando sobre os preparativos do Atlético para enfrentar o seu xará paranaense no final de semana. Não sai daí.